Está começando mais um episódio do Escancar Agro Podcast. O podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Rinaldo Grassi. Beleza? Bem, Rinaldo? Bom. E estamos aqui, como vocês podem ver, continuando no especial da Bahia Farm Show. Isso mesmo, participamos da maior feira agrícola aqui do Nordeste, do Matopiba, né? E tivemos a oportunidade de gravar com diversas pessoas e negócios interessantes aqui durante a Bahia Farm Show. E por isso precisamos também agradecer os nossos parceiros aqui da feira, primeiramente o Instituto Washington Pimentel, que nos cedeu esse espaço aqui do estúdio, também a nossa parceira Rádio Cidade, que está também lá com a gente, né? Estamos lá no programa Agro Cidade de segunda a sexta-feira. E também a nossa parceira revista Adoro, sem deixar de mencionar o nosso patrocinador Master aí 2024, que é a JCO Bioprodutos. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. E hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre conectividade, ou seja, nós vamos entender como é que funciona a conectividade no agro. Esse que é um problema que todas as empresas aí que querem trabalhar, né, as fazendas que querem introduzir cada vez mais tecnologia para dentro delas, está enfrentando. E para conversar sobre isso, nós convidamos aqui dois especialistas, que é o Michael, ele que é formado em gestão de negócios, com MBA em gestão de negócios e estratégias pela FVG do Rio de Janeiro, FGV, que aqui está errado, aqui está trocado, atuando com soluções de IoT e redes de mobilidade desde 2009. Ele desenvolveu projetos nacionais e globais. Nos últimos 5 anos, participou de projetos de redes privativas e Big Data em diversos segmentos e em todas as regiões do Brasil. E temos também aqui o Cleiton, que é natural também do Rio de Janeiro, mas mora aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, né, há 22 anos, já atuou como comprador de fazendas, no segmento do agro, e há cerca de 6 anos iniciou a área de representação na área de transporte e licitação e hoje retorna ao agro através da empresa Virtuais para a construção e implantação de redes privativas 4G. Então, o Cleito quer ir da parte comercial, certo, Cleiton? Correto. Boa tarde. Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bom? Maravilha, é um prazer ter vocês aqui para falar desse assunto que é tão atual, né, e tão necessário, que é entender como é que a conectividade pode ser acelerada no nosso setor para trazer essas inovações, né, essas tecnologias, todas essas soluções que a gente precisa, mas que estão barradas por falta justamente dessa conexão. Então, para começar, gostaria que vocês dessem um panorama, né, de como é que está essa questão hoje no país, na nossa região, e também pode estender um pouco mais. Tranquilo. Acho que eu Posso começar? posso começar. Com à vontade. Primeiramente, o nosso principal desafio em termos continentais, no Brasil, ele tem ali uma dimensão gigantesca. O Brasil é do tamanho da Europa. A diferença é que eles têm infraestrutura pujante e nós estamos engatinhando. Então, as áreas remotas do Brasil são as áreas que mais produzem. Existem dados aí que podem confirmar o que eu vou te falar agora. Você tem por volta de mais ou menos 40 mil rádios de tecnologia móvel, 4G, instalados aqui no Brasil. Aproximadamente, não sei ali o valor exato, mas esses rádios, essas redes 4G, e eu nem estou falando de 5G ainda, elas não chegam onde nós precisamos que elas cheguem para justamente trazer uma performance melhor, principalmente para o produtor rural. E hoje você tem adventos na área produtiva, onde você tem a produção do lado da indústria. Isso faz com que você tenha um estreitamento nesse laço. Só que qual é o principal problema disso? Como é que eu conecto todas essas coisas? Como é que eu conecto essa indústria com o que está acontecendo no campo? Né? O desafio hoje principal no Brasil, do meu ponto de vista, né, eu já lido com isso já há muito tempo, fiz rede no Iapoc, no Chuí, literalmente, é que, primeiro, nós vencemos agora há poucos anos a barreira da conectividade. Então, a gente tem um ponto importante, porque você tem os satélites aí conectando, não vou citar
Ninguém, mas você tem os satélites de baixo custo, em baixa órbita, ou seja, mais próximos de nós, entregando uma certa qualidade. Então, aquele produtor rural, hoje em dia, que não tinha nada, ele já consegue ali emitir uma nota fiscal, ele já consegue fazer alguma coisa, ter um sistema de gestão. Mas e o desafio de conectar o campo? Nós temos milhões de hectares a serem conectados. Hoje, para você ter uma ideia, apenas 1 ou 2% dos dados gerados no campo são tratados a nível de gestão. E por que a gente precisa ter esses dados tratados? Eu sou muito entusiasta com isso. Porque na hora que eu tenho esse dado tratado, melhora a minha performance. Essa melhora de performance significa economia no bolso do produtor rural, melhoria na qualidade do produto que ele oferece. Isso faz toda a diferença na hora que a gente está entrando no mercado exportador. Se você tem essa melhoria e você consegue gerir o que está acontecendo não só no teu escritório, mas a 20, 30, 40 quilômetros de distância da tua sede, você tem uma economia. E isso pensando é o ponto principal que nós batemos, né? Então, pensando aqui em área do Mato Piba, nós acreditamos que acho que nem 20% talvez das fazendas têm esse processo de conectividade, né? Então, novamente, pegando os escritórios, mas o campo ele está descoberto. Então, com a conectividade e com a modernidade que a gente sabe dos maquinários cada vez mais modernos, né? Os equipamentos, as tecnologias chegando dentro do agro, então o nosso processo é o quê? Conseguir realmente fazer com que todas essas comunicações, todos esses equipamentos possam ter essa resposta mais rápida, gerando totalmente esse processo de economia. Então, o maquinário com combustível, com a parte de manutenções, a distância percorrida. Hoje nós temos tecnologias para meteorológicas, para estação meteorológica, para pivôs, para monitoramento de pragas, e falta esse processo realmente do produtor ter essa informação de forma mais rápida, né? E, consequentemente, isso vai gerar economia para ele, que é o principal ponto que a gente bate para os produtores, né? Então, conseguindo ter um melhor trabalho, conseguindo alcançar melhor o campo, ele vai ter uma economia significativa no processo final, né? Na produção, na venda, no produto de qualidade, né? E é isso que a gente busca ali tá levando para esses produtores e demonstrando realmente o que isso vai fazer de diferença no dia a dia da produção dele. São a parte técnica, né, pessoal? Porque assim, a gente já teve uma discussão legal assim em relação a dados, o que que os dados geram, né, de economia, produtor e tudo mais. Como é que faz para que seja aproveitada essa rede, né, essa internet que chega e expandir? O que que o aparelho faz para conseguir expandir esse sinal para toda a região Exato. Então, da eu fazenda? vou te fazer uma provocação também, né? Quero que você, não só quem nos outros vê, mas pense o seguinte: se eu tenho tudo conectado, eu sei o que está acontecendo a 20 quilômetros de distância, por exemplo, hipoteticamente, da minha sede. Quanto, e aí acho que isso tem que ficar na cabeça do produtor rural, quanto custa para mim economizar, por exemplo, 10, 12% de combustível por mês ou por ano, por safra? Acho que esse é o primeiro insumo que dá para nós falar. E como é que eu faço para economizar? Eu tenho dezenas de fabricantes aqui com máquinas maravilhosas, né, com máquinas tecnologicamente avançadas. Mas cadê essa trilha digital? Cadê essa rede? A grosso modo, eu tenho como compartilhar através de uma rede 4G para toda a área do produto rural, para toda a fazenda, utilizando uma única torre e utilizando a infraestrutura que ele já tem, para que esse maquinário, que pode ser, vou falar de uma forma bem genérica, que pode ser um trator de bucho, uma colhedora, uma colheitadeira, para que ele possa gerar esses dados e enviar de volta. De posse desses dados, ele vai saber, por exemplo, e aí falando de trator, qual é a rotação que esse motor do trator tem que girar melhor, qual é a velocidade mais adequada, que vai ser mais produtiva e que também vai me gerar economia. Hoje, o agro brasileiro ele não tem esse dado. Se eu levar isso para o âmbito climatológico, qual é a umidade que eu preciso no solo e o quanto de insumo eu preciso implementar em determinada porção do solo. Na hora que eu compartilho esses dados através de uma rede que pode ser privativa ou pode ser pública, aqui nós somos especialistas em rede privativa,
né? Ou seja, eu monto uma mini operadora para o produtor rural, ele vai ter o SIM-card dele, ele vai ter o SIM-card da fazenda dele, não vai ser o SIM-card de operadora pública, ele vai ter o próprio SIM-card dele conectado no trator dele, conectado no pivô dele, conectado nas estações meteorológicas, centralizando esses dados. Os próprios fabricantes já têm N soluções onde eles conseguem medir essa economia. Agora você imagina, se eu consigo economizar, e são dados aí que qualquer fabricante aqui vai te dizer, de 8 a 12% de combustível, quanto de insumo, e aí eu falo químico, né? De insumo químico, eu economizo na hora que eu sei exatamente a porção que eu tenho que usar de determinado insumo, como pesticida, né? Ou a gente não pode ser defensivo, né? Como um defensivo ou como um fertilizante. E isso a gente bota as coisas mais simples, né? Vamos botar, já falamos essa parte dos químicos, do combustível, vamos botar em operação mesmo um maquinário dentro da fazenda, o tempo que ele está operando, as voltas que ele vai dar, o percurso que ele precisa fazer, tudo isso ele tendo essas informações, ele vai gerar uma economia. O próprio condutor do maquinário num campo que ele não tem conexão, se essa máquina quebra, para quem que ele comunica? Como é o tempo ocioso que ele vai ter só de ter que voltar no escritório, verificar uma peça, comunicar uma pessoa da oficina. Então, tudo isso, com esse processo de conectividade, essas informações a gente já vai ver um ganho significativo, uma economia significativa para o produtor, para a fazenda, para quem quer que seja, não é? E essa complementação dos dados faz com que várias outras empresas, startups ou não, que trabalham com gestão de dados, aí a gente vai falar uma outra coisa, uma coisa que eu gosto muito, que é a parte de Big Data, você começa a treinar modelos. Então, você pega, por exemplo, uma frota agrícola ou uma volumetria grande de estações meteorológicas, você mede microclima e você pode medir ali a performance. Quando você tem um dado legado, você começa a treinar esse dado. Aí a gente vai entrar numa outra coisa chamada machine learning, que é treinamento matemático desse dado, para saber qual é o melhor perfil de uso daquele maquinário, daquilo que está lá no campo, para ter uma melhor performance. Performance, diga-se de passagem, a gente está falando de economia mesmo, economia financeira e uma melhoria no produto. Isso a gente consegue fazer, coisa que, no meu ponto de vista, é super simples. Uma torre, que a gente chama de backhaul, né, que é a conectividade com o mundo, e uma rede 4G. A gente consegue fazer isso. Eu posso ter rede 4G funcionando com 5G? Claro que eu posso. Aqueles meus funcionários em área de convivência que não tem como falar com ninguém, com Uhum. as famílias, você tem uma rede 5G só para eles. Para quê? Para eles usar o É. WhatsApp dele. Você não imagina a felicidade de um produtor rural que está a 28 quilômetros de distância da sede dele, ele puxar o celular dele e mandar um push de WhatsApp, dizer assim: eu estou em tal lugar, eu preciso de ajuda para fazer X coisas, e aqui está o maquinário, olha aqui o que está acontecendo. Que é uma coisa que nós temos na cidade, né? Você vai visitar a tua família, teus amigos, e diz assim, ó, eu estou em tal lugar, vamos fazer tal coisa. Mas ver isso estampado de uma forma natural no rosto dessas pessoas que alimentam o Brasil, para mim, como profissional, não tem preço. E isso a gente consegue fazer de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito perspicaz, né? Com custos que cabem dentro do orçamento. A gente consegue entender qual é o melhor momento de fazer negócio, se é na safra, se é na safrinha, né? Qual que vocês consideram o tamanho mínimo de uma propriedade para esse custo já valer a pena? O que vocês... Hoje nós pensamos, uma área a partir de 5.000 hectares hoje, mais ou menos, ela já traz um ganho bem significativo para o produtor, né? Pagando todos esses pontos, como a gente falou, tanto na parte técnica dos maquinários, etc., quanto na parte, pensando mais em pessoal, os funcionários, a gente sabe das fazendas aqui que tem praticamente suas cidades dentro das fazendas, né? Com 100, 200, 300 funcionários às vezes, e levar um custo hoje, por exemplo, de um Wi-Fi para esses alojamentos é um custo muito caro. É um custo muito caro, são muitos equipamentos utilizados, é um cabeamento muito grande. Com a rede privativa como a torre, novamente, como o Michael falou, você bota uma torre, você vai entregar o chip, você vai ter 200, 300 pessoas conectadas ali, muito mais fácil, sem essa necessidade dele ter que produzir toda uma estrutura grandiosa de equipamento, de cabeamento, para atender esses funcionários.
quero te fazer uma outra provocação, que é o seguinte: às vezes não é só o tamanho da fazenda, e sim o nível de maturidade digital que o produtor rural tem. Porque, por exemplo, eu já fiz projetos para fazendas de 2.000 hectares, 2.500 hectares, bem pequenos. Uhum. E o nível de maturidade desse produtor era tamanho que ele queria entender quanto é que ele gastava por hectare, quanto ele poderia economizar por hectare. Uhum. E ele tinha, ali na ponta do lápis, e tinha um produto de alto valor, ele queria saber na ponta do lápis qual era a probabilidade de ele ter uma produtividade X% maior. E ele pegava esse relatório e mandava para o banco. Olha que coisa interessante. E aí eu acho que a outra coisa que eu posso acrescentar aqui é o seguinte: graças a, né, a boa topologia que nós temos no Brasil, né, principalmente no Mato Piba, é uma topologia muito plana, né, essa região aqui tem uma topologia muito plana, nós temos cases onde conseguimos, com um único site, né, a gente chama de site, né, que é o conjunto de torre, antenas, rádio e a internet. A gente consegue cobrir 22.000 hectares. 23.000 hectares. Cobri bem de que forma? Eu consegui fazer a telemetria do trator, eu consegui pegar o celular e mandar um push para, né, um áudio, uma mensagem de texto para minha base. A gente consegue fazer isso. Consegue colocar câmera, consegue colocar poste. É uma internet que possibilita também baixar arquivos pesados, assim? Alguns, dependendo do tipo de projeto, sim. Basicamente, o que que nós fizemos no nosso negócio? Eu tenho dois perfis de uso. Eu tenho um perfil de uso onde o produtor ali, o meu cliente precisa de um uso mais pesado de dados. E aí a gente está falando de mainstream, né? De streaming, de câmera, de essa coisa mais pesada de dados. Eu tenho uma solução para isso. Aí eu uso uma banda mais larga, consequentemente minha cobertura diminui um pouco. E eu tenho aquele perfil onde eu preciso conectar aquelas coisas que não precisam de tanto dado. Uhum. E aí eu posso fazer uma solução híbrida, usando esses dois tipos de rede, 4G, ou uma solução apartada ali. Então, eu posso ter, por exemplo, uma rede banda larga, que a gente chama de banda 40, para câmeras, para colocar numa área de convivência, para o cidadão usar um Wi-Fi, ou então usar a própria rede. E posso ter, por exemplo, uma rede banda 28, que é 700 MHz, uma amplitude muito maior, para ele conectar o que está acontecendo no campo. Então hoje, Isso tudo é replicável para a indústria agro. então hoje, com uma coleta de informações, a gente consegue montar exatamente o projeto que ele vai precisar. A gente coleta essas informações, o Michael aqui como nosso projetista, ele vai fazer algo realmente específico para o que ele precisa, nada mais, nada menos, né? E em relação à produção, como nós falamos, vamos pegar essas informações, supondo que o produtor hoje consiga gerar um saco a mais por hectare. 20.000 hectares são 20.000 sacos de soja. É um valor considerável e significativo, né? Pegar os valores de hoje, vamos botar assim, hoje uma saca de soja está gerando em torno de 130, R$ 140. 20.000 sacas é um valor realmente considerável. Isso para uma, imagina o tanto mais que pode ser economizado, gerado, para que ele tenha uma produção melhor no campo, né? Acontece isso, né? Que quando você precisa de uma banda maior para poder baixar arquivos maiores, por que que acontece essa diminuição do raio de atuação? Isso é uma pergunta muito. Eu vou tentar traduzir a tua pergunta. O que que Tá. acontece? Quando você tem uma faixa de frequência muito alta, você nada, é como se fosse uma estrada. Você tem uma estrada com muitas pistas, eu trafego mais carros. O Uhum. espectro de cobertura ele é mais ou menos a mesma coisa. Então, se eu tenho uma banda muito larga, eu consigo trafegar com mais velocidade um número muito maior de dispositivos. Se eu tenho uma banda mais estreita, 700 MHz, por exemplo, é uma estrada menor. Então, imagina, por exemplo, que eu estou vindo de Brasília vindo para cá, para Luiz Eduardo Magalhães. Eu tenho 100 quilômetros de estrada que eu tenho 8 por segundo. Para vir, para voltar. Ali para, né? Mas Uhum. tem um momento aqui passando de Simolândia, acho que Simolândia é o nome, né? Tem ali uma Tem um cidadezinha. momento ali que fica uma pista estreita. O que que acontece com aquele volume de carros que eu conseguia trafegar ao mesmo tempo? Ele diminui. Assim ocorre com o espectro também. Se eu tenho um espectro mais largo, eu trafego muito mais dispositivos com uma velocidade muito maior. Tanto de download, que é você buscar informação, quanto de upload, que é você enviar informação. Se eu tenho uma banda mais estreita, eu até consigo construir essa estrada muito maior, mas eu trafego menos dados.
Eu tentei fazer essa analogia para ficar. A internet, o sinal que a gente recebe de internet, telefone e tudo Sim, mais, é uma radiação, sim, certo? sim. E aí, quando você conecta com um dispositivo, é como se você estivesse pegando eu não sei dizer um fio da radiação, como que a gente pode exemplificar É isso? que é o seguinte, Um, boa. E até assim, você tá aqui na feira e não funciona, né? Tá, Um monte de gente usando. Acho um monte de gente pegando um Sim, pouquinho de exatamente. fio. acaba pesando. Exatamente. Aqui a gente tem duas perguntas, né? Uhum. Então, o que acontece? O teu equipamento é o dispositivo receptor. Ele tem aqui uma potência ele tem aqui uma forma de receber esse sinal. Uhum. Só que o rádio, ele, por seguinte, ele tem uma capacidade. Então, por exemplo, tem rádios que são capazes de, é, é, de prover dados para milhares de dispositivos. Mas a gente volta para o conceito da estrada. Uhum. Eu tenho uma estrada, posso ter uma estrada muito larga, mas o rádio ele tem uma composição de processamento que faz com que, se eu tenho muita gente, eu diminua a performance. Uhum. Então, imagina, por exemplo, de novo, vou usar o exemplo da estrada. Eu tenho lá 1.000 carros numa estrada que eu tenho 4 pistas. Eu vou trafegar, vai estar pesado o trânsito, mas eu vou trafegar muito mais pesado, muito mais rápido. Eu tenho esses mesmos 1.000 carros numa pista de mão única. Isso acontece quando, por exemplo, nós temos esses problemas de aparece conectado, aparecem as barrinhas, mas você não consegue trafegar alguns serviços. Aí você acaba indo para a voz. A gente volta, né? Sai do mundo do IP, do mundo da internet e liga por voz. Porque a ligação por voz ela segue um outro caminho. Entendeu? Ela segue eu uso o mesmo espectro, eu uso a mesma frequência, mas o caminho é diferente. Lá no meu equipamento, eu consigo configurar o que vai ser prioritário para tráfego. Aqui no Brasil, nós temos uma demanda que é a prioridade são as pessoas se comunicarem por voz. Então, o tráfego de voz ele tem ali uma prioridade muito maior do que o tráfego de dados. Eu uso um WhatsApp, por exemplo, né, um FaceTime, eu estou usando dados. Eu não estou usando a mesma saída. É como se tivesse a via expressa, entendeu? Ah, entendi. E aí a gente acaba tendo esse problema aqui, porque o rádio fica congestionado, né, e eu não tenho a saída suficiente para dar vazão a todas as que chama de requisições, né? Todos os contextos de requisições que eu preciso para baixar uma informação. Entendi. E aí, me vem muitas curiosidades na Por cabeça. favor, estamos aqui Porque para assim, isso. eu na minha cabeça leiga, eu penso assim, a voz é mais fácil de você transformar num sinal, porque que é onda, né? De Sim, sim. som, som com som, radiação e tal. Mas como é que faz essa transformação de um arquivo de imagem, por exemplo? Como é que, como é que você Como é que você transforma ele numa trafega, onda de né? Uhum. radiação? Legal. Eu, de novo, vou tentar ser Bacana. bem simplista, tá? Opa. Você tem ali na tua estrada, né, no teu espectro, uma largura suficiente para você cortar em vários pedacinhos, a gente chama de pacote, tá? Então, você, por exemplo, dependendo do software de imagem ou de voz, esse software, ao transmitir, ele corta aquilo em pacotes. É que nem quando a gente passa na estrada e vê aqueles caminhões biarticulados, triarticulados, ali são pacotes diferentes. Então, ao cortar esses pacotes, né, ele envia isso para a rede e o receptor lá, ele fica. É como se tivesse um endereçozinho. Então, mandou o pacote 1 de 10 pacotes. Ele manda o primeiro, manda o segundo, É o como se terceiro fosse pacote. mandar um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Manda, Isso. só que ele vai mandando pecinha por pecinha. Exato. Entendi. Manda um que é Chegou só a lá, cor, manda um que é só exato. Chegou lá, monta tudo e você vê do outro lado. Só que nós estamos falando de ondas magnéticas que funcionam à velocidade da luz. Uhum. Então, eu tenho. Aqui a gente tem uma coisa chamada latência, né? Que é o tempo que você leva para comunicar do ponto A ao ponto B. Esse ponto A ao ponto B pode ser ponto X, pode ser. Você me mandando uma mensagem. Isso é ponto A ou ponto B, né? Uhum. Aí você conecta isso. Essa latência, na verdade, é o timing que leva. E são milésimos de segundo. 100 milissegundos, 50 milissegundos. A gente consegue levar para o campo
nas áreas nas áreas médias, conectividade com latências super pequenas. Eu estou comentando esse item mais técnico, talvez o nosso ouvinte entenda o que eu estou dizendo. E com essas vias de comunicação faz com que você receba rápido a tua imagem, a tua mensagem. Hoje mesmo eu falei com o meu suporte técnico, eu precisava rápido de uma predição, eu não consegui falar pela via do IP da internet, eu tive que usar a voz. Ah, me envia tal coisa. Eu não consegui trafegar a voz na via da internet, mas eu consegui receber o dado que eu precisava. E isso acontece com nossos tratores no campo, com nossas estações meteorológicas, com nossos pivôs conectados, com os drones que podem ser conectados. Eles conseguem transmitir Sim, e maravilha. receber. Sempre, né? E aí, como é que então, qual que é a mágica por trás de você? Mágica, por trás de Muito mais você. que a mágica. Cimento é mágica, né, Né? gente? Sem dúvida. Sim, Como é que você transforma esse sinal que vem bruto, não é bruto, né? Que vem de uma rede convencional sim. para que ele tenha essa transmitividade, então, a nível local. Né? Não é que, acho que o que você está tentando me falar é o seguinte, como é que eu tenho todos esses dados privativos e todos esses dados brutos e como é que eu trato eles até chegar no usuário final? Isso. É exatamente Na verdade, sim. A conexão da fazenda é ruim. Até Uhum. chega o 4G lá, tá. mas ninguém consegue falar nada. Como é que E vai eu já sei que vocês trabalham com uma solução Sim, Sim. que utilizam isso para poder amplificar. Como é que ele vai conseguir trafegar essas sim, informações Claro, ali do sim, campo isso é pro. um segredo de industrial. Não, não. O que acontece? Lembra que eu estava falando de transmissor e receptor, né? Nós temos uma solução desenvolvida internamente, na verdade, modificada, né, customizada internamente, onde eu tenho um equipamento que recebe, né, até 700 vezes melhor o sinal do que um equipamentinho comum, como um roteadorzinho 4G e tal. Aí você recebe esse sinal e consegue plugar um cabinho de rede nele, ligar no roteadorzinho lá, o Wi-Fi, e aí você consegue compartilhar aqueles dados para meia dúzia de máquinas, por exemplo, e ligar num outro roteador. A mágica por trás disso é justamente a qualidade do equipamento, é a qualidade do aço, quem tá, nós que são aço, mas assim, a qualidade do metal, é a qualidade do projeto, é quem está olhando o projeto. Eu já peguei, por exemplo, N projetos onde você tem o melhor equipamento, mas ele está mal instalado. Ele não performa. Então, essa solução que nós temos, ela casa perfeitamente com a rede privativa, também porque eu posso usar como mais um braço para eu poder melhorar ali o meu sinal em determinados locais. Não é um repetidor de sinal. Falou a coisa certa, ele amplifica aquele sinal, concentra ele e entrega em um ponto, tá? E eu também posso usar em redes públicas. Então, imagina, por exemplo, você tem uma rede de farmácia ou uma rede de mercados e você precisa fazer os pagamentos, né? Você tem os vários softwares. E você tem lá um roteador que está ligado na internet banda larga. Caiu essa internet agora. Já era, Já parou era. todo mundo. Era para todo mundo. Se você tiver equipamento desse com 4G ou com 5G, você tem uma segunda via de saída. E aí você consegue trafegar esse dado, tanto o dado gerencial como também o dado de pagamento. E dá para a gente usar isso no ar, claro. Então, então, por isso, hoje que nós estamos aqui já instalados, até para ter essas visitas a essas fazendas, verificar realmente o que eles vão precisar, quais são os tipos de equipamentos, qual é o material, exatamente para que esse projeto seja feito exatamente como ele precisa. Então, para que ele consiga trafegar isso de melhor forma, no tempo correto, com as informações corretas, né, para poder auxiliar em tudo que realmente vai ser necessário ali para o produto final, digamos assim. É entregar a medida. Cada projeto, costumo dizer para os meninos que nós tratamos como se fosse um filho. Porque hoje mesmo, tem 2 projetos que a gente entregou aqui, graças à feira. Sim, Foi um business que foi gerado lá na feira. O cliente sentou do meu lado. Eu quero assim, eu quero isso, eu quero isso. vimos o material, o equipamento, o que que precisa, e aí Entender qual era a necessidade dele. Chegou um momento que ele disse assim: não, mas eu não preciso desse tipo de rádio. Eu disse: preciso.
Aí abri a plataforma e mostrei para ele, olha a topologia do teu terreno. Você tem um brejo no meio do teu terreno e você tem uma área que é 40, 50 metros acima desse brejo. Que eu vou Uhum. ter sinal ali? Uma área de sombra. O melhor posicionamento da tua torre é nesse lugar. Você precisa de uma torre de X metros. Aí ficou assim. Eu preciso de licenciamento? Claro, você precisa de licenciamento porque eu estou montando uma minha operadora para a tua operação agrícola. E tem N ganhos. Segurança, então, nem se fala. É Sim. uma rede praticamente Sua. sua. Não, ela é sua, mas ela é inexpugnável. Praticamente inexpugnável. Entendeu? E é nesse ponto que a gente quer se destacar, levar o correto, nem mais, nem menos. Então, por isso foi essa questão de sentar com o cliente, ver o que ele precisava, retirar o que não era necessário, para levar exatamente. A gente quer levar o serviço realmente de qualidade, né? Onde ele vai poder O cliente me utilizar. perguntou hoje, não foi, cliente? Ele Foi, perguntou assim: mas se eu construir outra torre, duas torres, é, três torres, essa questão não é isso. não é a quantidade, Gaste o que você invista de maneira inadequada. Esse não é o. Nós é não o construímos foco, a né? nossa empresa desse jeito. Eu quero te entregar um projeto à medida. Se você quiser gastar, construir mais duas, três torres Isso. para fazer, sei lá, o que você queira, tudo bem, é uma escolha sua. Foi muito sincero e É, transparente, que a gente trabalha com essa com essa transparência. transparência. Sim. Mas eu vou estar sangrando meu cliente para quê? Eu tenho que entregar o que ele precisa e que seja escalável. Que amanhã ele precise fazer um upgrade, ele consiga fazer um upgrade com outro rádio, com uma amplificação de sinal, e por aí vai. E até a solução do questionamento, né? Ainda mais porque isso, falei, como nós falamos, né? Você não quer ter dor de cabeça. A gente não quer que você tenha dor de cabeça. Então a gente quer te entregar o processo para que você fique tranquilo lá e você não precise ligar para a gente o tempo e falar, olha, eu tô com um problema. Não. A gente vai te entregar a solução exatamente para você não ter isso. Pra você ficar tranquilo e fazer o que tem que A fazer. sua dor de cabeça é a minha dor de Exa- cabeça. E eu não quero, exatamente. na verdade, eu não quero ter dor de cabeça. Exatamente. Cliente, ele se preocupe em ter produtividade na soja, no algodão, no milho, na pecuária, no negócio dele. Que ele vai tratar a produção dele. É esse. O nosso é telecomunicações, é conectar coisas, pessoas. Nossa ideia é essa. Tem uma pergunta que você ainda não me fez, e eu vou te comentar. Cada estação dessa que nós instalamos tem capacidade de registrar até 1.000 dispositivos, com 256 dispositivos funcionando ao mesmo tempo, Simultaneamente. simultaneamente. Então a gente pergunta, 256 SIM cards operando simultaneamente na fazenda, dá para fazer Esse muita SIM coisa. card é como assim? Você coloca no trator aonde? Igual do, Mas igual do onde que vai celular. no trator? No Você coloca trator onde? tem os. Eu tô perguntando isso porque também existe. Não, à vontade, mas Tô que isso? perguntando isso porque existe também a questão do cara que tem uma parte ou uma operação específica terceirizada. Sim, Como ele Sim, habilita esse cara? é muito simples. Na hora que nós fazemos o projeto, o cliente recebe um kit com vários SIM-cards, né? SIM-cards muito parecidos com os que nós usamos no nosso celular. Esse SIM-card está parametrizado para funcionar com aquela rede, com aquela internet que ele tem. Ele vai lá no equipamento terceirizado do cidadão e coloca esse SIM-card. que hoje, toda a parte dos tratores, dos maquinários tem essa entrada, ele só vai Mas pegar o o que é chip. um USB ali? Tipo, é Um um chip. pendrive que você coloca Um ali? Como que chip. é? Um chip. É um Não, chip sim, o que mesmo. eu sei que é um chip eu sei. Só que eu sei, por exemplo, onde que é o buraco do meu telefone que ele vai, né? Eu quero saber onde que esse chip vai no, Eu no, estava no trator. fabricante ontem e eu disse para ele, eu preciso entender onde é que você vai colocar esse SIM-card no teu pulverizador. Aí, não, peraí. Ele abriu duas máquinas para mim, eu fui lá. Ele tem um computador de bordo. Atrás desse computador de bordo tem uma gavetinha muito parecida com a Quando o gavetinha celular. Ah, tá. lá. Então já, nas máquinas já existe Já, esse. já tem. A gente tem essa inteligência. Só que qual é o nosso desafio? Lembra que eu comecei aqui Uhum. falando do nosso desafio? Qual é o nosso grande desafio? E eu acho que é uma coisa que nos move. É fazer essa estrada digital para esses maquinários maravilhosos poderem transmitir seus dados. Uhum. Imagina, por exemplo, que um dado desse ele vai chegar para aonde esse maquinário está sendo monitorado, isso acho que quase todas têm. A pós-venda vai ligar, ó, assim, Clayton, o seu pulverizador está vencendo ou ele está funcionando com aquela peça X de maneira inadequada. Eu estou percebendo aqui que tem um uso irregular. Se eu mudar isso, isso e isso, sua performance melhora em X%.
o produtor rural, talvez isso seja uma linguagem, não sei, dependendo, né, da geração que ele seja, uma linguagem muito chamuscada. Isso literalmente se traduz em economia com manutenção e economia com combustível. entre outros. Então, hoje, praticamente todas as tecnologias já têm esse chip. Entendi. Os próprios tratores, as estações meteorológicas, damos exemplo esses dias aqueles maquinário para bipar o fardo de algodão no campo, que é outro ponto que a gente bota. Muitos desses equipamentos hoje, eles trabalham offline. Então, vamos supor, o cara está no campo lá fazendo. Se esse equipamento dá problema, ele perdeu tudo. Então, hoje, com os processos de conectividade, você pensa, ele Isso é já está no verdade. campo, ele faz, Sobe a transmissão, a informação já é transmitida automaticamente para onde ele precisar e ele já tem tudo isso gravado. Então, ele já não corre esse risco de ter esse problema, de perder essas informações que, para ele, no caso ali no final, é de suma importância, né? E os caras os clientes, né, ou o que vocês têm percebido no público de vocês, assim, em termos de maturidade de dados? Como que vocês podem... Porque assim, ó, uma coisa que a gente comentou lá no começo lá, o cara vai ter todo o recurso lá no meio do mato, vamos dizer assim, Uhum. que eu tenho na cidade, né? Beleza, isso é palpável ali, mandar WhatsApp, que for, né? Mas e o depois disso, né? Quantos caras têm um nível desse de 2.500 ali que já estava, sei lá, pelo que eu entendi, já estava trabalhando até em algum modelo preditivo ali para falar alguma coisa, né? Esse é... Posso? Pode, à E vontade. se o cara não tem, como começar a construir? Excelente tua pergunta. No momento que nós começamos a receber mais, isso é como ser humano, tá? O ser humano que tem acesso a mais informação e informação de maneira mais qualificada, ele amplia o campo de visão dele. E aí, se a gente joga isso para o lado da gestão, sabe, ali, enquanto gestores, essas pessoas são gestores, você tem lá o nível estratégico, tático, operacional. Uhum. A nível operacional, acho que a gente já entendeu aqui que a economia vai ocorrer de uma maneira. Vai acontecer, não tem jeito. Isso é comprovado. A nível tático, que aí já é um nível mais gerencial, aquela pessoa que começa a ter dados mais estratégicos, ela começa a ter insights mais estratégicos. E aquele gestor, o dono, começa a entender: agora eu estou economizando X milhões de reais de combustível. Agora eu estou conseguindo prever, pelo meu microclima, quanto de insumo químico eu vou gastar na próxima safra, que eu consigo ter as informações mais rápidas. E aí, como é que eu vou construir isso? Primeiro, ele recebeu a informação. Segundo, são eventos como esse. Esses eventos são eventos de troca. E nós fazemos esse trabalho também, de estar junto do produtor, de conversar, e em vários níveis, tá? Por exemplo, eu tenho uma pessoa do meu operacional mesmo, o cara que escova bit mesmo. Ele fala com o cara que escova bit na fazenda. O Cleiton vai falar com o cara de compras, vai falar possivelmente com o produtor rural. E a nossa ideia é sempre estar unindo esse produtor de informação. O Michael vai estar falando com o supervisor, vai estar falando também com o produtor, trazendo esses insights para dentro de casa. E aí o que acontece? Os próprios fabricantes dos maquinários, de uma forma geral, isso foi de carteirinha, da estação meteorológica ao trator. Eles começam a levar mais insumos e começam a Sim, levar mais informação. É um ecossistema, sim. entende? Tem o pessoal aí não vou falar marca, né, mas de uma das mais renomadas aí, que eles, justamente, eles te entregam dashes lá de performance e benchmark, né? Por exemplo, ele chega lá e fala, na tua região aqui existem, sei lá, 180 máquinas dessa e você está na colocação tal. Esse aqui é o melhor colocado, o cara mais eficiente, ele tem esse padrão, o teu é esse, a média da região é essa. E isso se traduz no volume de sacas, Exatamente. É porque no volume de fardos. porque às vezes assim, né? Às vezes você até tem uma informação, né? Mas você não tem a referência dela, né? Tipo, beleza, 10, tá. 10 comparado com o quê, né? Se É, for 10 comparado com 11 e a gente admitir que quanto mais melhor, né? Puta, 10 é 90%, né? exato, Agora, se for 10 no universo de 1.000, né? Coitado de você. exatamente. Hoje aqui ele já vai ter um comparativo específico. Então, toda safra é comparado, quanto produz, o que que gastou, quanto vai produzir. Então, mesmo automaticamente que a gente já consiga, ele vai conseguir comparar esses dados anteriores com o de agora. Então, Uhum. vai voltar naquele ponto que nós batemos. Se ano passado ele produziu 100 sacas
Durante a safra nós conseguimos fazer o projeto, instalamos, ele conseguiu operar as máquinas, todo o equipamento, e esse ano ele já produziu 150, ele já está vendo ali o benefício que isso está trazendo para ele ali dentro do campo. Ou de novo, né? Ou ele tá conseguindo, no mínimo, se mensurar dentro do universo. Porque, assim, não é toda a safra que vai te propiciar um clima, um ambiente Sim, possível de produzir os 150 ou de aumentar. Pode ser que você chega lá e fala, cara, mas eu produzi menos. Você produziu menos, mas essa safra naturalmente era uma safra de menor produção. Mas sim. dentro dessa safra de menor produção, você foi 89% eficiente. A safra passada que você colheu mais, que ela era mais permissiva Uhum. em termos de potencial produtivo, você colheu mais nominalmente, que é o que importa? Colhi. Só que você ficou 70% do potencial. Exato. E hoje, mesmo com esse processo, mesmo que ele produza menos, com toda essa captação de informações que ele já tem antecipadamente, ele vai conseguir ter previsão para muita coisa, Uhum. né? Então, com a estação, ele já vai ter informações de clima mais rápido, com o produto, que ele já vai ver quanto está aplicando por mais ou por menos. Então, mesmo que ele produza menos, digamos, em condições que a gente sabe que existem aqui na região, mas tudo isso ele já vai ter algumas dessas informações ali antecipadamente para ter esse controle, né? Para que ele possa gerenciar melhor ali os dispositivos. Uhum. Exatamente. Estudando benchmarking de projeto, nós começamos a operação em fevereiro com redes privativas. Comecei a trabalhar com essas redes dentro da virtuais, com o apoio da Cyclo, aqui da Ciclo, né? Em fevereiro. Em fevereiro eu tinha no meu pipe de projetos mais ou menos 4, 5 projetos. Eu já passei da terceira dezena de projetos, poucos meses depois. Dado a necessidade de nós conectarmos o campo. Demais. E não só o campo, mas as cidades também. Sim, sim. A gente até abordou bem a questão de cidades inteligentes, né? Que o Uhum. pessoal também veio aqui. E vai chegar uma hora que tudo isso vai estar totalmente conectado, né? Tá muito separado ainda setor, cidade, mas eu acredito que quando virar essa conexão do campo, você vai saber exatamente, né? Que é o tal da rastreabilidade, é isso, né? Você saber exatamente de onde que veio, né? E o produtor lá na cidade vai poder também ter um controle muito mais fácil da produção. Sim. Falando sobre inteligência artificial, né? IoT, né? Tá ali até na. Sim, Vocês têm alguma coisa nesse sentido que vocês já estão vislumbrando? Assim, tem alguma coisa que dá para conectar a parte de redes e tal com a inteligência artificial? Ou vocês ficam assim mesmo só como suporte para que ela aconteça? hoje nós já usamos a inteligência artificial em muitos aspectos. Todos nós usamos, e a empresa não é diferente disso. Só que a gente tem que entender aquilo que eu comecei, que é o seguinte: o que é o meu treino do modelo matemático e o que é inteligência artificial? Primeiro, eu tenho uma grande base de dados onde eu treino ela de maneira estatística para depois criar um outro dispositivo que vai me ajudar a tomar decisão. Primeiro, eu começo a tomar a decisão e aí eu treino meu modelo matemático. Depois que eu treinei esse modelo, eu crio um outro dispositivo digital que começa a tomar decisão comigo. As plataformas que nós temos hoje de controle dos nossos SIM cards, nossas conectividades, elas estão nessa etapa de treinamento. Porque eu preciso ter uma massa de dados muito grande. E aí, a partir do momento que eu tiver essa massa de dados todas parametrizadas ali, com todos os parâmetros, modelos treinados, eu já vou começar a ter a IA para me ajudar a decidir. Isso é, e aí a gente volta, né? Se eu não estou conseguindo colocar a rede no campo, eu posso falar de A? Eu até posso, mas eu acho que primeiro eu tenho que treinar esse modelo. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 13 anos, ele não usa Google, ele usa IA para fazer pesquisa. Uhum. Ele não usa Google, ele não vê TV. Ele, quando quer saber alguma coisa, ele pergunta para a IA, né? A gente tem uma IA generativa em casa, ele pergunta para a IA indica qual é o site, ele vai lá e faz a pesquisa dele. Ele não usa mais o Google. E tem 13 anos. Aí fico imaginando quando ele tiver a minha É idade, nosso. como eu falo. Quando ele tiver a minha idade, imagina o que ele vai estar usando. O nosso filho de 7 conversa com o Google lá, né? Conversas que a gente nem imaginou.
Aquele, igual Sim, sim, a a Alexa. Alexa é um Alexa. mini Chrome. É. se você pegar, por exemplo, uma IA generativa e chegar no canto, existem plataformas que estão desenvolvendo isso, principalmente para praga. Uhum. Você chegar no campo, tirar a foto do inseto, ele vai te dizer qual é o inseto e qual é o insumo, Sim. entendeu? Só que às vezes o tempo dentro do campo, se tempo é dinheiro, no campo também tempo é dinheiro. Quando tu pega, por exemplo, um grande produtor de 100 mil, 50 mil, 100 mil, 50 mil hectares, qual é o tempo que ele leva para sair da borda da propriedade dele e chegar No escritório, no né? escritório dele? E essa informação, ela pode esperar todo esse tempo? Eu já fiz projetos que demoravam 15 dias para o produtor entender se a máquina dele, ou a estação meteorológica, ou a armadilha de praga dele estava funcionando ou não. Olha só, 15 dias, gente. Sete já é um negócio. É, Nós viajamos aqui, vim de Brasília de carro. Já fica louco ali quando não tem sinal. fica. Que dirá você esperar 7 dias com uma informação para dizer assim, o trator está quebrado. Não, nem serve mais a informação. Não. Às vezes é melhor nem. Eu tava falando ali. Às vezes é melhor você estar num lugar lá e não tá nem pintadinho o sinalzinho que você tá É, conectado a alguma coisa pra você falar, cara, não tem nada mesmo, Uhum. do que ter lá um, dois pauzinho Não funcionar. e não funcionar, né? Que é mais ou menos isso. Pô, eu até tenho uma armadilha, mas era melhor não ter. e a IA vai te ajudar dessa forma. Imagina que, por exemplo, nesse caso de armadilhas, os insetos eles se proliferam de uma maneira muito rápida. Sim. Se você não tiver uma resposta rápida, como é que você vai ter uma ação rápida? Uhum. Você tem uma frota, por exemplo, de maquinários pesados que está funcionando de maneira irregular, as pessoas que pilotam são pessoas que são diferentes. Uhum. Como é que eu vou padronizar isso? Eu vou esperar uma semana de gastos a mais com combustível? Não, antes disso, se eu tiver essa informação e o treino dessa informação, a IA toma decisão. Uhum. Ela vai chegar para o gestor e vai dizer assim, olha, o nível de rotação média dos teus motores está X% elevado. Eu sugiro que você coloque nesse nível. Ah, não sei como colocar. Ah, você tem que fazer isso, isso e isso para que tenha resultados. Então, a IA ela te dá respostas muito rápidas. Sim. A gente está nesse. Eu entendo que, em se tratando de negócio, né, agribusiness, a gente está no momento de treino dessa IA. Sim. Entendeu? Sim. Mesmo na indústria 4.0, nós estamos também no momento de treino. Mesmo em lugares, famosos países de primeiro mundo, não é todo lugar. Você vai no Texas, nos Estados Unidos, você não tem IA pujante trabalhando, tomando decisão, né? Mas você vai na Espanha, você vai em Madrid, você tem algumas, você tem algumas iniciativas de IA com cidades inteligentes. Mas se você sair um pouquinho ali e for para o interior, você olha que tem. Porque é novo. É novo e não é novo ao mesmo tempo, né? Tipo assim, ele é novo na nossa mão. Sim. Mas para começar a usar aí no meio civil, vamos dizer assim, né? E, e na lavoura acontece muito isso, né? Você toma muita decisão por dia, em muitos momentos, e como que eu posso dizer? Em vários cenários específicos, sabe? Por exemplo, você ir lá e você vai fazer uma rodada na tua fazenda lá. Geralmente a gente trabalha ou por talhões ou blocos de talhões, e esses talhões, esses ou blocos de talhões, eles têm as configurações deles, né? Então, pô, tô olhando aqui, isso aqui foi plantado tal dia, tem essa cultivar, a última aplicação foi essa, daqui para frente vai isso e etc, né? Se você não monta um raciocínio e não fecha ele ali, o que vai acontecer? Dali 5 minutos você vai estar num outro talhão e você, obrigatoriamente, por estar num outro talhão ou num outro bloco de talhão, você vai abrir. É como se você abrisse uma outra conversa. E Uhum. aquela de trás já ficou. Já foi. Exatamente. Então, isso te traz muita oportunidade de você iniciar e matar assuntos em loco e evitar os retrabalhos, sabe? Exatamente. O grande problema do retrabalho é isso. Essa quarta revolução, são as coisas conectadas, a gente fala muito, né? Indústria 4.0, hospedagem 4.0, agricultura 4.0, aeroportos 4.0, mas e a quinta onda? Vocês já pararam para se perguntar o que é essa quinta onda? Sim. A quinta onda é justamente você ter essa massa de dados treinada e você ter um arquétipo autônomo tomando decisão. Sim.
e um humano supervisionando. Exato. Porque assim, e esse trabalho que eu tô te falando, ele é árduo, sabe? Muito. É Sim. senta no carro, anda pra lá, estrada de terra, passa por poça, passa por buraco, aí chega lá, desce, já dá aquela preguiça de descer. E não é só 5 metros, tem que andar lá no meio e Quem pegar e é ver. daqui sabe a realidade, Aí né? pega, volta, senta, vai para outro lugar. É árduo isso aí, sabe? Existe um teste que nós fazemos para prever qual é a área que eu bem, tá? Você sabe como é que a gente fazia lá em 2009? Você Não. chegou para mim e disse assim, eu quero cobrir aqui a minha fazenda com 4G. A gente Sei lá, tinha que ter de avião, no mínimo. não sabe o que a gente fazia? A gente pegava o carro da companhia, você tinha um equipamento específico dentro desse carro e rodava Pela propriedade para poder ver. Para pegar os pontos. Sim. essa massa de dados, trabalhar ali numa linguagem de programação específica. Não vou lembrar, Aham. normalmente uma semana depois, no mínimo, eu tenho um gráfico. O meu técnico, que está lá em Novo Hamburgo, me gerou em 15 minutos. Não, cara, Foi o trabalho do topógrafo, né? sim, Como a gente não, Sim. eu fiz participei em 2020, foi pré-pandemia ainda, numa missão lá da Start lá, e a gente foi pro Vale do Silício lá, né? Sim. E teve uma palestra de IA, um cara da Índia lá, um cara cabeção, né? E ele pegou e mostrou uma antena ali, tipo essas antenas mesmo, tipo de satélite, assim. Uhum. E ele falou que uma junta de engenheiros demorava coisa de 3 a 4 meses para montar uma antena daquela. Projeto. Não é Sim. montar. Montar é executar, né? É projeto. E com as IA, cara, são 3 segundos. E é isso que eu espero muito do chamado 5.0, né? Descobrir agora o que é, né? Mas justamente essa proposição. Pô, eu tô lá na fazenda, eu tenho só, eu como trabalhando com consultoria e vou uma vez por semana na fazenda, né? Pô, eu tô lá na fazenda e eu tenho 38 talhões para ver. Cara, a gente não vê os 38. Então, quais que eu tenho que ir? Então, já de cara, falar, cara, ó, hoje, em função disso, disso, passa lá no talhão 8, no 10, no 7, no 32 e no 40. Não, 40 que não existe, eu falei 38. Né? Passa no 29. Comprar o vizinho, fazer o talhão 40 ali. Aumento a área. E isso que te espera. E lá você já tenha. Porque assim, ó, eu não vejo que a gente vai tirar o humano do trabalho. Eu acho A questão, que a questão é que você vai qualificar e vai deixar ele mais eficiente. Então, se eu hoje, vamos dizer, como consultor, humanamente, eu consigo ter uma carteira, vamos dizer, de 30 mil hectares, né, para visitar periodicamente uma vez por semana, talvez isso me possibilite a fazer 50, A né? ideia é apresentar Só que ferramentas para otimizar o trabalho. exatamente, só que assim, mas se eu quiser, beleza, mas eu quero expandir de 30 para 80, beleza? São dois, não é um. Às vezes o pessoal espera muito isso, né? Que vai fazer tudo sozinho. E não vai. Então o fator humano ele tá ali, mas a gente espera que seja mais propositivo. sim. Cara, é assim, eu tô falando, cada dia que a gente pega e acorda e vai pra uma fazenda, é uma história macro diferente que você tem que abrir. E lá dentro dessa história macro que você abre, tem várias outras micro. A daquele talhão, a daquele lugar, a Sim. daquela cultura, a daquela variedade, a daquela praga, a daquela doença, sabe? Pra você abrir e fechar várias micro e depois fechar um dia. E amanhã, cara, eu vou estar abrindo outra história. Eu não posso, naquele momento de abrir essa outra história, ainda ter coisa pra trás da história de ontem. Na TV Backlog, Sim. Não pode, cara. Não pode, não pode. Não pode. O 5.0 é o que a ficção científica aí tem nos mostrado há tantos anos, né? Que agora está cada vez mais perto. Estamos chegando. Medo, mas que ao mesmo tempo dá muita curiosidade. A gente, como humanidade, tem conseguido vencer os desafios muito bem, né? Sim. Eu sempre lidei com esse tipo de tecnologia há muito tempo, né? Então, trabalhei para grandes multinacionais, né? E desde 98 eu acesso a internet, né? Então, isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu tenho amigos que são ali contemporâneos meus ali de escola que não têm a mesma vivência e a mesma cabeça que eu tenho, porque foram acessar a internet, sei lá, 2010. Eu já usava desde 98, Cara, eu comecei cedo também. Sim. 97, entendeu? E isso
remonta naquilo que a gente falou ainda há pouco. Como é que eu vou treinar o cidadão lá? Na hora que ele, isso é do ser humano. Recebeu mais informação, recebeu informação de qualidade, ele começa a ter estímulos neurais e começa a ter esses insights, Sim. entendeu? Começa a ter todos esses insights e isso vai melhorar o negócio dele. E, de verdade, tem que entender o negócio dele, porque telefone entendemos nós. Amplificar repertório, né? É a necessidade da conexão hoje. Então, eu boto exemplo sempre clássico. Acho que você não vai mais em nenhum lugar que você vai ver a pessoa com um caderninho anotando as coisas, né? Então, tudo tem algum tipo de informação, de internet que é necessário o pessoal aprender. Então, o mundo é isso para frente e a tendência é que cada vez se torne ainda mais tecnológico. Então, viemos para ajudar nesse processo. E eu acho que a principal característica da nossa empresa que não é só entrega da conectividade, mas se você precisa de uma solução A, B, C, D, eu tenho como integralizar isso no projeto e te entregar pronto. Isso. E de forma mais rápida, Aí né? eu quero um board de maquinário inteligente, eu te entrego, junto com a rede. Porque, de repente, o cara não tem nada. Aí eu quero estações meteorológicas com essas features aqui, com esse tipo de especificação, eu te entrego. Quero armadilha de praga inteligente, eu posso te entregar também. Ah, eu quero trabalhar com plataformas de gestão. Ontem estamos falando com o cidadão de plataforma de gestão, né? Eu te entrego também. Ontem eu entreguei 2 projetos na feira. Hoje, daqui a pouco, eu estou entregando mais 2 projetos na feira. Então, a gente consegue ter essa agilidade sem perder a qualidade. E nós Perfeito. entendemos que essa região é uma região extremamente importante. É a minha primeira vez nessa região. E nós temos conversado muito, né, com Sim, ele. nós já moramos aqui, a gente vê o processo de evolução. Vamos pegar Luiz Eduardo de 20 anos atrás, né, para hoje, nossa, a diferença é absurda, né? E já vemos a necessidade exatamente de que a gente chegasse aqui no mercado e começasse a levantar a nossa solução, apresentar nossas soluções. Não se engane, os dados estão todos aí. A maioria das pessoas acaba não querendo usar. Mas, Sim. Nós sabemos usar, entendeu? Basicamente, assim, nós sabemos por quê? Porque o nosso time ele é muito heterogêneo. Eu tenho projetista, eu tenho grandes gestores, tenho pessoas do comercial que são fantásticas, que conseguem chegar, falar a linguagem do cliente, trabalhar com o cliente. Nosso marketing você já conhece, né? Uma pessoa fantástica também. Você conhece o Pompeiro, conhece ali o nosso estilo de trabalho. Então, a ideia é agilidade, né? Customização de proposta, customização de solução, até mesmo trabalhar como advisor do cliente, como um orientador mesmo. perfeito. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final do episódio, né? Eu acho que deu para entender muito bem, né, qual que é o propósito da Virtuais. Agradeço esse embasamento técnico que vocês deram também, até as nossas dúvidas mais básicas, digamos, de como funciona um sistema geral, né, de conexão. E deixo para vocês a palavra final, e só complementando que realmente, né, aqui, Luiz Eduardo Magalhães e toda a região está se consolidando cada vez mais como a capital do agronegócio pela tecnologia. A tecnologia tem puxado muito o nosso polo aqui, e cada vez mais Luiz Eduardo vai ser conhecido como Vale do Silício e do Agro, né, certeza. E então deixo para vocês as palavras finais aí para quem quiser conhecer um pouco mais, né? Tem aqui o Cleito, que é representante da região, como é que entra em contato com vocês? Sim, nós estamos situados já com uma base aqui em Luiz Eduardo, né? Então a gente está ali no centro, na Rua Clériston Andrade, no prédio Stradiotti, temos o escritório lá. Então eu vou estar também em visita junto com aqui nas regiões, nas fazendas, né? Então convido também a visitar. Nós vamos estar visitando também os produtores aqui, ofertando nosso trabalho, demonstrando o que que isso vai trazer de benefício aqui para os produtores da região, não só daqui, mas de todo o Mato Piba, né? Então convido todos a visitar lá nosso escritório também para conhecer as nossas soluções. Eu queria complementar que nós estamos aqui, nós também estamos em São Paulo, em Curitiba, em Novo Hamburgo, e temos nosso roadmap em abrir novas unidades ao redor aqui dos estados para poder. Uhum. Eu acho que a grande mensagem que eu quero deixar aqui para todo mundo é: se você tem um problema relacionado à conectividade, relacionado à tecnologia, traz para dentro de casa, traz para nós, vai tomar um café com o Cleiton marca uma call, ou então eu venho até aqui, ou então um outro especialista vem até aqui, e a gente consegue abraçar isso juntos e trabalhar com o produtor rural,
que a gente consiga chegar ali numa solução palpável para ele, uma solução com um custo-benefício razoável, que estamos aqui por entender um pouco essa realidade, né? E a ideia é entregar aquilo que o Entender as dificuldades aqui que realmente o agro tem, né? Então a gente veio para tentar sanar dessas dificuldades que ele encontra aí pelo caminho, né? Muito obrigada, tá dado o recado aí, pessoal, né, Rinaldo? Opa, E você já sabe, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que você acha que a gente não perguntou e você queria muito saber, deixa aí nos comentários do vídeo abaixo, né? Ou no principal, nos canais que você esteja ouvindo aí, seja do Amazon, Google Podcast, enfim. Se for mais tímido, mais tímida, manda lá para contato@agroinsight.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. tchau, tchau. Tchau.